This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. Quanto as pessoas têm uma visão idealizada sobre um determinado povo? Até onde você está disposto a ir para defender as suas ideias? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção a trajetória e a biografia de Cristóvão Colombo, o primeiro navegador europeu a chegar na América em 1492. Colombo é um dos nomes mais conhecidos da época da escola, né? Mas pouco se sabe sobre a sua vida e sobre os desafios que ele enfrentou. O objetivo desse episódio é tentar preencher um pouco essa lacuna e, ao mesmo tempo, apresentar como foram os primeiros contatos entre europeus e nativos americanos. Como sempre, eu quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. Primeiro, precisamos entender que estamos falando de alguém muito importante para o nosso continente. Como eu já disse, o explorador genovês foi o primeiro a liderar uma expedição de sucesso para a América. A sua fama é tão grande que inspirou o nome de um país no nosso continente, a Colômbia, além de 2 regiões na América do Norte, a província canadense da Colômbia Britânica e o distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. Só que, para falarmos sobre a biografia por trás do mito, temos que ter uma coisa em mente. A sua vida privada é envolvida em uma série de mistérios e questões que até hoje permanecem em debate. Isso acontece porque o próprio Colombo e o seu filho Fernando Colombo criaram obstáculos sobre algumas passagens de sua vida, que foram ocultadas propositalmente, para que apenas alguns momentos específicos fossem exaltados e destacados, fazendo com que o navegador fosse retratado como um nobre e heróico. Uma das fontes que existem a respeito das origens de Cristóvão Colombo se refere a um livro escrito pelo seu filho. No livro História del Almirante Dom Cristóbal Colón, Fernando fez questão de afirmar que o seu pai queria que algumas partes de sua vida não fossem conhecidas. Por esse motivo, ao longo dos séculos surgiram várias teorias sobre o local e a data de nascimento de Colombo. Uma hipótese mais aceita a respeito do seu nascimento se apoia em um documento datado de 31 de outubro de 1470, afirmando que Cristóvão Colombo, filho de Domenico, era maior de 19 anos. Se essa afirmação estiver correta, podemos dizer que Colombo nasceu por volta do ano 1451. A respeito do local em que ele nasceu, também existem muitos debates, mas a hipótese mais aceita é de que a família de Colombo era originária da região costeira da República de Gênova, localizada na Ligúria e que, na época, era um estado independente. É por esse motivo que, dependendo da fonte ou livro que você use, você pode encontrar afirmações dizendo que ele é italiano, fazendo referência à região, uma vez que, nessa época, a Itália nem existia como um estado nacional. Dessa forma, temos o seguinte: o genovês Cristóvão Colombo era filho do tecelão Domenico Colombo e da dona de casa Susana Fontana Rubea, que vinha de uma origem bem humilde. O casal teve 5 filhos, sendo 4 homens e uma mulher: Bartolomeu, Giovanni, Giacomo, Bianchinetta e o próprio Cristóvão Colombo. Tanto Giovanni quanto Bianchinetta morreram muito jovens e pouco se sabe sobre as suas breves vidas.
O que sobreviveu ao tempo é a informação de que a única irmã de Cristóvão, apesar de muito nova, teve um filho chamado Pantaleão. Giacomo aprendeu o ofício de tecelão, enquanto Cristóvão e Bartolomeu se interessaram mais pela navegação. Alguns cidadãos da Ligúria afirmaram que todos os herdeiros de Domenico e Susana já não viviam na região e que tinham ido morar na Espanha. Ainda na infância de Colombo, podemos encontrar vestígios do seu gosto pela navegação, a começar pelo seu pai, que era fascinado pelas viagens que conseguia ver da casa em que moravam. Mesmo sabendo pouco sobre a infância e a adolescência de Colombo, temos registros de que ele começou a navegar por volta dos 10 anos de idade junto com seu pai. Ao longo da sua adolescência, ele viajou para a Islândia, no norte da Europa, e para o Mar Egeu, próximo à Península dos Balcãs. É bastante provável que, durante esse percurso em alto mar, ele tenha começado como um grumete, que era a função dada aos menores de idade que serviam nos navios. Por volta dos seus 20 anos, em 1476, o jovem Cristóvão Colombo recebeu seu primeiro comando de um navio, com objetivos comerciais, e pouco tempo depois passou a trabalhar na costa africana, a serviço dos interesses de Portugal. O contexto em que Cristóvão cresceu e viveu é completamente diferente daquele que os seus pais tinham, principalmente no que se refere aos produtos que os europeus estavam acostumados e que já não estavam tão disponíveis como antes. As rotas comerciais terrestres para o Oriente, que você provavelmente conhece com o nome de Rota da Seda, existiam entre a Europa e a China desde a antiguidade. Essa rota era formada por diversos caminhos que foram controlados por diferentes grupos, reinos e impérios ao longo de sua história. Marco Polo, um explorador que também nasceu em Gênova, percorreu essa via e descreveu as suas experiências em um livro após retornar para casa, oferecendo aos futuros viajantes uma espécie de guia e ajudando a registrar as distâncias entre a Europa e o Oriente. Esse material é importante para o episódio de hoje, porque o Colombo teve acesso a ele em sua adolescência. A Rota da Seda foi controlada pelo Império Mongol até a sua queda, e depois pelo Império Bizantino, que garantiu o fluxo de mercadorias. Com a queda de Constantinopla em 1452, os bizantinos foram derrotados pelos turcos otomanos, que fecharam as rotas terrestres e interromperam o fornecimento de produtos orientais para os comerciantes europeus. Na tentativa de restabelecer o comércio com o Oriente e impossibilitados de irem até o outro lado do globo através da terra, os mercadores decidiram se voltar para o mar, iniciando o que ficou conhecido como a Era das Grandes Navegações. E Cristóvão Colombo foi talvez o nome mais importante desse período. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai Iced Coffee Flavored Creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 Sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Como eu disse, Colombo foi para Portugal para trabalhar como navegador. De acordo com os relatos do seu filho, Cristóvão teria sofrido um ataque de piratas enquanto navegava para a Inglaterra com mercadores genoveses. Após um combate marítimo, o explorador teria chegado a Lisboa depois de ter se pendurado à haste de um remo de navegação e foi recolhido pela população local. Percebem como que esse tipo de relato parece uma história épica? Não podemos esquecer que esse tipo de narrativa foi produzida pelo filho do Cristóvão Colombo,
Quero dizer, pode ter acontecido? Sim, mas é importante ter um pé atrás com esse tipo de fonte. De qualquer forma, acredita-se que Colombo tenha vivido aproximadamente 9 anos em Portugal, entre 1476 até 1485. Esse período de sua vida se resume às suas viagens, ao casamento com uma nobre portuguesa chamada Filipa Moniz Perestrello e a um grande projeto que começou a nutrir a partir de então, que era o de chegar às Índias partindo para o oeste, ou seja, em direção ao Oceano Atlântico. Enquanto isso não saía do papel, em 1480 Cristóvão teve seu primeiro filho, a quem deu o nome de Diogo Colombo. Filipa, sua esposa, faleceu aos 30 anos em 1485, quando o pequeno Diogo mal tinha completado 6 anos de idade. Algumas das viagens realizadas por Colombo durante esse período foram de distâncias maiores. De Lisboa, seguiu com uma frota genovesa até a Inglaterra, chegando em 1477 ao sul da Islândia. No ano seguinte, passou a trabalhar na casa comercial de Ludovico Centurione e Paolo de Negro, 2 mercadores genoveses. Pouco tempo depois, Colombo navegou em navios portugueses, realizando uma viagem à feitoria portuguesa de São Jorge da Mina, na costa oeste da África. Como esteve ligado à navegação desde cedo, Colombo tinha uma boa bagagem técnica. Isso mostra que, por mais que o conhecimento do mundo fosse limitado, novas tecnologias estavam sendo usadas. Por exemplo, o compasso magnético era conhecido na Europa desde o final do século XII, e utilizando textos antigos como a Geografia, de Estrabão, e a História Natural, de Plínio o Velho, os navegadores europeus eram capazes de percorrer muitas águas e manter o comércio com o Oriente, apesar da dificuldade e da demora nos trajetos. Além disso, é importante ressaltar que Portugal vivia seu auge comercial e de desenvolvimento marítimo e científico, mesmo antes de terem chegado pela primeira vez onde hoje fica o Brasil. Lisboa havia se transformado, na segunda metade do século XV, em um porto marítimo e comercial bem rico e ativo. Porém, os portugueses enfrentavam a ameaça dos árabes muçulmanos, que controlavam várias rotas marítimas importantes para o Oriente. Assim, os marinheiros portugueses começaram a procurar outras rotas possíveis para o leste. E é aí que entra o matemático e astrólogo Paolo dal Pozzo Toscanelli, um homem que foi muito importante para viabilizar o desejo de Colombo. Foi ele que apresentou uma cópia de um mapa ao rei Afonso V de Portugal, sugerindo navegar no sentido oeste de Portugal para alcançar a China, que na época era chamada como Cathay no Oriente. Apesar do esforço do convencimento, o Afonso V rejeitou a proposta de Toscanelli, que então enviou uma cópia do mapa para Cristóvão Colombo, considerado na época um navegador e marinheiro experiente e conhecedor das tradições portuguesas. O genovês ainda prestava serviços navegando para Portugal nessa época, e junto com seus irmãos estava empenhado em encontrar uma rota marítima para a China. Com esse objetivo em mente, Colombo aprendeu por conta própria latim, espanhol e o próprio português, o que lhe permitiu acessar vários documentos e mapas para desenvolver o seu projeto de uma viagem através do Oceano Atlântico. Agora, com o mapa de Toscanelli em mãos, Cristóvão Colombo e o seu irmão desenvolveram um plano de navegação e, por volta de 1484, apresentaram ao novo rei de Portugal, João II, como achavam ser possível chegar ao Oriente de maneira mais rápida, dando a volta ao mundo. O que eles queriam do rei era financiamento para a viagem, usando como base o mapa de Toscanelli, a obra de Marco Polo e outros documentos. Colombo, então, estimou a distância das Ilhas Canárias a Cathay em mais ou menos 3.700 quilômetros. Mas o rei português rejeitou o plano, imaginando que essa estimativa era muito baixa para se chegar até lá. Obviamente, eles não pensavam que existia um continente inteiro desconhecido no meio do caminho, a América. Mas o rei estava certo em relação à distância até a China, que na verdade era de 19.600 quilômetros. Insatisfeito com o desfecho, Colombo então levou a sua proposta aos governos de Gênova e Veneza, mas novamente foi rejeitado por ambos. Mesmo com essas negativas, ele não desistiu.
No início do ano de 1485, Colombo se mudou de Lisboa para Córdoba, no Reino de Castela, onde atualmente fica a Espanha. E lá, ele encontraria alguém que marcaria sua vida profundamente, a humilde jovem Beatriz Henriques de Arana, com quem teve um caso amoroso no inverno de 1487 e 1488. Muito provavelmente, ela foi uma das criadas do albergue onde se hospedou. Segundo alguns historiadores, é bem provável que o seu relacionamento com Colombo possa ter tido início quando ele ainda era casado. Dessa relação, em 1488 nasceu o segundo filho de Cristóvão, o Fernando Colombo, aquele mesmo que escreveu a biografia sobre o pai. Em seu testamento, Colombo deixou uma renda anual de 10.000 maravedis, que é a moeda da Península Ibérica da época, para os dois, muito provavelmente por conta dos danos causados à honra da jovem. Voltando a falar do seu projeto, depois de insistir em vários reinos da Europa, ele focou nos reis espanhóis, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela. Inicialmente, eles também rejeitaram a ideia, mas ficaram bem curiosos com esse novo caminho para as Índias e quiseram manter Colombo por perto. Para isso, eles pagavam a ele um bom dinheiro para evitar que ele levasse a ideia a outro governante. Fernando e Isabel estavam ocupados com a expulsão dos árabes muçulmanos, conhecidos pelos cristãos europeus como mouros. Esse processo ficou conhecido pelos europeus como a Reconquista Cristã. O último domínio muçulmano na Península Ibérica ficava em Granada e caiu em 1492. Nesse mesmo ano, Colombo recebeu o sinal positivo que tanto almejava. E então, através do financiamento dos reis espanhóis, organizou a tripulação em 3 navios. Os termos de sua contratação o nomearam almirante dos mares da Índia a descobrir e governador e vice-rei das terras do Oriente que ele planejava alcançar. Entre 1485 a 1492, Colombo permaneceu em Castela, saindo da região apenas na noite do 3 de agosto do mesmo ano, quando partiu do ponto de Palos, na Andaluzia, em sua primeira expedição. E foi justamente a partir dessa viagem que o seu nome se tornou famoso no mundo inteiro. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como que o Colombo atingiu seus objetivos e se tornou um nome muito importante da Marinha e da história mundial. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre viagens, força, violência, sangue e nativos. Segura aí, que é um minutinho só. Fala pessoal, tô passando aqui rapidinho para avisar vocês que se você se torna um apoiador do podcast, você recebe acesso a mais de 140 episódios exclusivos que você pode ouvir no aplicativo do Apoia-se. E toda semana eu publico um novo episódio exclusivo lá para vocês. E dependendo do nível do apoio que você assinar, você também recebe acesso ao Clube do Livro do História em Meia Hora e ao Close Friends lá no Instagram, onde eu publico diariamente curiosidades históricas. Então é isso, assine o apoia.se/História em Meia Hora para você receber um monte de conteúdo exclusivo e ajudar o meu trabalho a continuar de pé. Abre aspas. Muitos dos homens que já vi têm cicatrizes em seus corpos. E quando eu fazia sinais para eles para descobrir como isso aconteceu, eles indicavam que pessoas de outras ilhas vizinhas chegavam a San Salvador para capturá-los, e eles se defendiam o melhor possível. Acredito que as pessoas do continente vêm aqui para tomá-los como escravos. Devem servir como ajudantes bons e qualificados, pois eles repetem muito rapidamente o que lhes dizemos. Acho que eles podem muito facilmente ser cristãos, porque eles parecem não ter nenhuma religião. Se for do agrado de Nosso Senhor, vou tomar 6 deles de Suas Altezas quando eu partir, para que possam aprender a nossa língua. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir foram escritas por Colombo em seu diário no dia 12 de outubro de 1492, ao registrar os seus primeiros contatos com os nativos da América. Para entender como que isso de fato aconteceu, precisamos olhar para os acordos feitos entre ele e a realeza espanhola ainda na Europa. No último bloco eu disse a vocês que os monarcas aceitaram financiar Colombo, e isso teve um preço.
Toda terra que o navegador encontrasse, ele deveria reivindicar para a Espanha, honrando também a Igreja Católica. Com isso, ele recebeu 2 documentos oficiais dos reis espanhóis. O primeiro era um contrato entre ele e a coroa, destinando 90% dos lucros do empreendimento à monarquia como retorno ao financiamento, e estipulando que Colombo seria nomeado vice-rei ou governador de quaisquer regiões que reivindicasse para a coroa. Já o segundo documento era uma carta de apresentação de Fernando e Isabel, solicitando a qualquer monarca que Colombo encontrasse que não impedisse a sua passagem, pois estava a serviço da fé cristã. A primeira viagem de Colombo em direção ao oeste aconteceu na noite do dia 3 de agosto de 1492, partindo da cidade de Palos de la Frontera com 3 navios, uma embarcação maior chamada Santa Maria e apelidada de Galega, e 2 caravelas menores, conhecidas como Pinta e Santa Clara. Esta última apelidada de Nina, em homenagem ao seu proprietário, Juan Nino de Muguer. Colombo navegou inicialmente até as Ilhas Canárias, que pertenciam a Castela, onde reabasteceu os navios e fez reparos. No dia 6 de setembro, partiu da cidade de San Sebastián de la Gomera, localizada em uma dessas ilhas, iniciando o que se tornaria uma viagem de 5 semanas através do Oceano Atlântico. Às 2 da manhã do dia 12 de outubro de 1492, aconteceu um momento histórico em que os tripulantes gritaram "Terra à vista". Foi o marinheiro Juan Rodrigues Bermejo, que estava na caravela Pinta, o primeiro homem a avistar terra firme. Colombo havia chegado em uma ilha do Caribe, e lá foi recebido por um grande grupo de indígenas que os encontraram no litoral. Ele convocou os capitães da Nina e da Pinta, e remou até a costa acompanhado pelo secretário da frota e pelo inspetor real. Mesmo sabendo que não havia desembarcado em Catai, ele acreditava ter descoberto uma ilha próxima ao seu destino final, que parecia não pertencer a nenhum reino europeu. Assim, conforme prometeu aos reis espanhóis, ele tomou posse da ilha em nome da coroa, o que foi devidamente registrado pelas testemunhas. Os nativos informaram que aquele pedaço de terra, que hoje faz parte do arquipélago das Bahamas, era chamado de Guanahani, mas ele a renomeou como San Salvador, nome que ainda hoje permanece em uma das ilhas desse país. Os povos originários de Guanahani, que provavelmente eram arawaks, devem ter contado os seus nomes originais, mas os navegadores ignoraram esse fato e os batizaram de índios, estabelecendo o uso desse termo para o povo da região, e em seguida generalizando para os habitantes das Américas do Norte, Central e do Sul. Desde a sua chegada, Colombo escreveu muito sobre esses povos, levantando a possibilidade de servirem à coroa e de se converterem à fé cristã, como expliquei no início desse bloco. Das Bahamas, Colombo partiu em busca da Ásia, acreditando estar próximo dela. Ele explorou várias outras ilhas, que hoje correspondem aos atuais territórios de Cuba, República Dominicana e Haiti. Durante essa jornada, no Natal de 1492, o navio Santa Maria encalhou e teve que ser abandonado. Após fundar uma comunidade chamada La Navidad na ilha de São Domingos, no Haiti, com a permissão do chefe indígena local, Guacanagari, Colombo deixou 39 dos seus tripulantes naquela região. Em seguida, retornou à Espanha, levando com ele vários nativos sequestrados. As notícias da descoberta se espalharam rapidamente, e é provável que Colombo tenha levado entre 10 a 25 indígenas para a Europa, mas apenas 8 chegaram vivos. Mesmo assim, isso já foi o suficiente para despertar a curiosidade dos espanhóis. A Igreja Católica ficou maravilhada com a visão de um novo mundo, cheio de possíveis convertidos ao cristianismo e riquezas inimagináveis. Após esse sucesso, Colombo foi enviado em uma nova viagem, em setembro de 1493, para garantir essas possibilidades. A segunda viagem de Colombo contou com 3 navios e 14 caravelas. Durante essa nova jornada, ele avistou as Antilhas e explorou a Martinica, entre outras ilhas do Caribe. Em seguida, seguiu para o norte e alcançou Porto Rico. Durante a viagem, ele retornou à ilha de São Domingos, onde a pequena colônia havia sido atacada pelos indígenas.
Após deixar outro grupo de homens na ilha, ele navegou para o oeste e chegou a Jamaica. E durante essa viagem, ele fundou a atual cidade de Santo Domingo, na República Dominicana, se tornando assim o primeiro povoado europeu no continente americano. O nome da cidade foi uma homenagem ao São Domingos de Gusmão, em que a celebração no calendário católico coincidia com o dia da fundação da cidade. Além disso, durante a sua segunda viagem, foi implementado o sistema de encomienda, em que os colonizadores espanhóis reivindicavam grandes extensões de terras, onde os nativos trabalhavam em troca de comida, abrigo e proteção. De acordo com os registros de um religioso chamado Bartolomeu de las Casas, a população nativa já tinha reduzido em 50 mil pessoas em 1495. Os povos originários da região perderam a sua autonomia e se tornaram escravizados, sujeitos à tortura ou morte, por qualquer motivo e a qualquer momento, além de terem sido vítimas de doenças europeias para as quais eles não tinham imunidade. Em sua terceira viagem para a América, Cristóvão Colombo partiu em 1498 com 6 navios, alcançando a ilha de Trinidade, localizada ao sul do Caribe, após uma viagem bem complicada. Em seguida, ele chegou a uma grande extensão de terra que, inicialmente, pensou ser uma ilha, a qual denominou Terra de Gracia nel Golfo de Paria, localizada na foz do delta do rio Orinoco, onde hoje fica a Venezuela. Em seguida, navegou rumo ao norte e retornou novamente a Santo Domingo. Mesmo que os europeus tivessem se estabelecido no Novo Mundo, Colombo ainda buscava um caminho através das ilhas para chegar à China. E é importante lembrar que esse era o objetivo inicial do explorador, algo que sempre o motivou e que, muito provavelmente, também incentivou a coroa de Castela. Colombo estava convencido de que as terras que encontrou para a Espanha eram próximas ao continente asiático. Os colonizadores que eram subordinados a Colombo estavam envolvidos com a captura e venda de indígenas como escravizados, além de colocá-los em situações de abusos frequentes. O navegador genovês se opôs a esse tipo de tratamento e puniu os colonos com muita firmeza, o que resultou em acusações de tirania e corrupção, pois ele estava interferindo nas práticas comerciais que estavam sendo implementadas. Esses protestos contra o Colombo cresceram, e em 1499 ele foi preso e enviado de volta à Espanha para responder a essas acusações. Ao chegar lá, ele foi absolvido por Fernando e Isabel, recebendo novos navios e que foram enviados de volta ao Novo Mundo, agora pela 4ª vez. Em sua 4ª e última viagem, Cristóvão Colombo partiu de Cádiz, no sul da Espanha, com 4 navios, no ano de 1502. Mais uma vez, determinado a alcançar o Oriente. Durante a jornada, ele avistou a Jamaica, e após enfrentar uma grande tempestade, ele chegou à Ilha de Pinos, em Honduras. Durante essa tempestade, muitos dos seus navios foram comprometidos. Os governadores regionais, que já não tinham nenhuma simpatia por ele, não enviaram nenhum navio para ajudá-lo. Colombo pressionou os povos da ilha e os convenceu a dar socorro, alegando que poderia retirar a grande luz do céu se não fizessem o que ele pedia. Isso só foi possível pois ele sabia com precisão quando aconteceria o eclipse lunar do dia 29 de fevereiro de 1504, onde afirmou que havia restaurado a luz uma vez que a ajuda foi feita. Por conta própria, Colombo explorou as ilhas ao longo da costa de Honduras, mapeando a Costa Rica e outros locais. Mesmo que Colombo sempre tenha mencionado a conversão dos povos originários como um dos motivos de suas expedições, sua religiosidade só se intensificou mesmo nos últimos anos de sua vida. Colombo produziu 2 livros em seus últimos anos. O Livro de Privilégios, escrito em 1502, onde detalhava e documentava as concessões que havia recebido da coroa espanhola. Nesse livro, ele defendia a tese de que ele e os seus herdeiros tinham direitos sobre as terras do Novo Mundo. E segundo, o Livro de Profecias, escrito em 1505, onde utilizou passagens da Bíblia para valorizar as suas realizações como explorador. Colombo faleceu em Valladolid, na Espanha, no dia 20 de maio de 1506, aos 55 anos. Ele adquiriu uma considerável riqueza vinda do ouro que os seus homens haviam acumulado na ilha de São Domingos.
Na época da sua morte, Colombo ainda acreditava que as suas expedições haviam sido realizadas ao longo da costa oriental da Ásia. Ele morreu sem reivindicar o achamento da América. De acordo com um estudo publicado em fevereiro de 2007 pelo Departamento de Medicina da Universidade de Granada, Colombo faleceu devido a uma parada cardíaca causada por artrite reativa. Conforme os seus diários pessoais e anotações deixadas pelos seus contemporâneos, os sintomas dessas doenças eram evidentes nos últimos 3 anos de sua vida, quando ele se queixava de uma ardência ao urinar, dor, inchaço nas pernas e conjuntivite constante. De qualquer forma, foi através das ações de Cristóvão Colombo que diversas culturas foram conectadas, seja para o bem ou para o mal, né? O navegador é amplamente reconhecido como o primeiro a estabelecer contato entre a Europa e a América, lançando as bases da era moderna. Com o passar dos anos, a imagem de Cristóvão Colombo começou a ser vista de maneira negativa, devido aos seus atos. Ele foi acusado tanto pelos seus contemporâneos quanto por historiadores e intelectuais atuais, como o professor Guerreiro Vinuesa, de comportamentos violentos no Novo Mundo. Relatos de espancamento, estupros, perseguições e morte foram documentados contra ele. Pessoal, eu vou recomendar 3 episódios aqui do podcast que você pode procurar aí no feed do História em Meia Hora. Eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro se chama História de Portugal, o segundo se chama Renascimento e o terceiro se chama Império Azteca. E agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história de Cristóvão Colombo, estamos pensando na trajetória de uma pessoa que, desde muito cedo, teve contato com o mar e a navegação. Ao chegar na vida adulta, Colombo passou a nutrir um desejo de viajar para o Oriente, mas queria fazer isso de uma maneira inovadora para a época, indo para o oeste em direção a um oceano que não havia sido navegado ainda, dando a volta ao globo para chegar no Oriente. Depois de muita insistência, ele conseguiu financiamento e levou uma tripulação em uma viagem que resultaria na chegada à América. Ao chegar a um novo continente para os europeus, Colombo representou a coroa e a igreja, mostrando que essa presença seria marcada por muito sangue inocente. Apesar de ser o líder desse grande empreendimento, ele morreu insatisfeito por não ter conseguido chegar às Índias. Por mais que Colombo seja acreditado como o primeiro europeu a ter encontrado a América, é bem possível que isso não seja verdade, uma vez que é praticamente certo que os vikings provavelmente estiveram nesse continente bem antes do próprio genovês. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalie o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver a fim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça o meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!